Pessoal, eu já dei o start na gravação de hoje, tá? Vocês desculpem aí a demora aqui, é porque deu uma travada aqui, eu ainda tive que fazer chamada aqui. É um curso que a gente tem. Não, não quer dizer que no de vocês tem que fazer chamada, não, tá? Deixa eu habilitar o áudio, e o áudio ele tá fechado aqui. Só habilitar o áudio de vocês, caso vocês queiram. Ó, o áudio está habilitado aí. Quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Pode ir perguntando. Vamos continuar a análise das atividades, tá, pessoal, da aula passada e da teoria, tá? Então, na aula passada, a gente quase finalizou aqui, só faltou mostrar o cálculo aqui, tá? Deixa eu selecionar nossa página aqui, só fechar uns outros arquivos aqui que estão rodando, porque senão a live vai ficar pesada aqui. Inclusive, eu tenho até uma dica aqui para vocês, se vocês quiserem simular circuito. Deixa eu compartilhar a tela agora aqui. Já até deixei aqui que eu acabei de simular aqui com os outros alunos. Então, na última aula, isso era o Marcos lá da FSA, tá? Deixa eu só fechar aqui, porque senão o software fica muito pesado aí. Ah, não, eu desliguei, tá certo. Vou salvar aqui, pessoal. Quem tiver pergunta aí, tá habilitado o áudio, tá? Aqui. Vou até deixar aqui onde a gente estava. Aí lembra que eu abri lá o exercício lá, a folha de resposta, né? A gente até analisou, falei da esteira aqui e tal, da esteira rolante, né? Ok, isso mesmo. Ó. Falei da queda de tensão, né? Que tem que ser a característica, né? Da tensão, da associação de resistores em série é que a corrente elétrica ela vai ser a mesma, tá? A mesma no circuito, ou seja, a mesma corrente da fonte de tensão de 18 volts lá que acho que era Marcos, né? O Marcos aqui da FSA, né? A mesma fonte de tensão de 18 aqui, ó, vai ter a mesma corrente. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu só mudar aqui para uma tinta mais visível. Então, a mesma corrente que vai fluir pelo resistor R aqui, que a gente tem que descobrir, né? Porque senão vai queimar a lâmpada, que a especificação dela é de 12 volts, né? Vai fluir no circuito. Em muitos livros, se vocês forem olhar, até no livro de vocês aí na plataforma, né? Se vocês forem olhar nele, muitos circuitos, vou fazer um desenho rápido de um circuitinho aqui, ó. Geralmente a placa maior é positiva, a placa maior é negativa. Aí você tem o elemento aqui, né? O resistor, por exemplo, ó, fechei o circuito. Aí quando o pessoal desenha corrente, eles desenham como uma semicircunferência, né? Para dizer que é o fluxo, né? O fluxo convencional aqui, ó, da corrente elétrica nesse circuito aqui, né? Do de 18. Aí.
Uma dica, você pode fazer pelo cálculo ou pode fazer por uma simulação. O problema é que por uma simulação, eu nem sei, confesso para vocês que eu nem sei se aqui tem na plataforma. No caso aqui para vocês aqui, geralmente tem, é lá no conteúdo do curso. Conteúdo do curso lá, na hora que você vai estudando aí sozinho, tem os simuladores, mas às vezes esse simulador eles dão uma quebrada, viu? Aí, qual que é a dica? Eu vou até pedir para colocar, ó, em cima da aula de hoje aqui o link para esse ambiente aqui, ó, de simulação, chama FET Colorado, ó. Você vem aqui, ó, digita no Google, né, FET com PH, né, FET Colorado, aí vai aparecer, né, esse link aqui, ó. Você vem aqui, clica, ó, FET Colorado. Tem aqui uma infinidade de simulações, ó, simulações relacionadas à gravitação, ó, Terra e espaço, relacionada à química, né? Por exemplo, pessoal aí da química que estuda cinética química. O que que é isso, professor? É de comer ou passar no cabelo? A cinética química, ela estuda a interação, né? Interatômica, vamos dizer assim, entre um componente aí, sei lá, um hidrocarboneto com outro para virar um aldeído, virar um álcool e por aí vai, né? Você consegue ver aqui nesse simulador, ó. A gente tem de biologia também, matemática, estatística e no caso nosso aqui, ó, física. Eu já até deixei um aberto aqui, ó, que eu estava até mostrando para os alunos. Eu vou desmontar ele aqui, deixa eu apagar. Aí quando você entra aqui em física, ó, aparece vários. Aí você pega e faz um filtro aqui, ó. Você tira aqui, ó, luz e radiação, fenômeno quântico, trabalho, movimento. Aí você deixa aqui, ó, só eletricidade, ímãs e circuitos, né? Aí você vê, ó, você tem aqui um kit de laboratório, né? AC, que é de tensão e corrente alternada, né? Aí no caso, você vai escolher esse daqui, ó, kit para montar um circuito DC laboratório. Aí você vai sair nessa página aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Aí não quer sumir o trem? Deixa eu apagar aqui. Vou duplicar só para vocês verem como que eu entro aqui, ó. A kit para montar um circuito DC, ó. Aí você clica aqui, ele vai aparecer parecendo um vídeo, né? Mas na verdade é o da simulação, ó. Você clica aqui, aí ele vai carregar, ó, FET Colorado. Aí apareceu aquele mesmo ambiente que eu tinha acabado de mostrar aqui, né? E é interessante que vocês podem até simular, né? O cálculo aqui, né? O circuito em si, para vocês tirarem a prova, né? Essa é uma outra alternativa. A gente pode até montar ele aqui para vocês verem aqui. Beleza. Então, a gente viu aqui, ó, que a gente tem que achar um resistor tal que a tensão desse resistor seja 6 volts para ele consumir, né, essa tensão de 6 volts e sobrar o que 12. Tem uma lei que chama Lei das Tensões, né? Ela chama de LKT. Lei, não, LTK, né? Lei das Tensões de Kirchhoff. Kirchhoff é o físico lá, é Gustav alguma coisa Kirchhoff. Um físico aí, né? Ele é mais conhecido aí na área de circuitos elétricos, né? Se eu não me engano, acho que engenheiro alemão também, né? Além de físico, engenheiro, ele descobriu essa sacada aqui, como que calcula, né, as tensões aqui teoricamente, né? Para mais tarde, né? Pra você ver o que que é a evolução, né? Para mais tarde a gente poder num simulador aqui na internet, no navegador ou por um programa, né, igual esse que eu acabei de fechar aqui, né, o Multisim, por exemplo, a gente consiga fazer essa simulação. Mas tudo foi graças às leis de Kirchhoff, por exemplo, aqui da tensão, né? Ela diz que o somatório das quedas de tensão, né, aqui
vai aparecer. Lembra que eu falei que a corrente é a mesma, né? A corrente que vai aparecer é a mesma, só que os valores de tensão vão ser diferentes. Inclusive, a lei de Kirchhoff, ela garante que o valor da fonte, por exemplo, é só uma fonte, né, de 18 volts, esses 18 volts, eles vão se dividir tanto no resistor quanto na resistência da lâmpada, né? Uma lâmpada resistiva aqui. Então, elas vão se dividir de forma que o somatório delas vai ser igual ao valor, né, das duas quedas de tensão, tanto do resistor, que vai evitar com que a lâmpada queime, né, quanto a da tensão da lâmpada vai ser igual à tensão. Ou seja, a tensão da fonte é igual a 18, o somatório das tensões aqui do resistor que vai salvar a lâmpada, né, o resistor de sacrifício, e da lâmpada também vai dar 18, ou seja, 12 mais 6, né, que dá 18. Ah, então essa é a chave. Outra chave é a chamada associação, né, o cálculo de associação de resistores. Tá? Então eu coloquei aqui bem simples aqui para a gente analisar, ó. Primeiro, né, o primeiro passo, ó, você lembra lá, eu falei lá na aula passada, deixa eu escolher aqui, ó, lembra lá a primeira lei de Ohm que diz que a resistência elétrica, né, assim, na teoria, né, na definição, é a oposição à passagem de elétrons. Então a gente tem um condutor elétrico aqui, né, um fio. Ele tem uma bitola, né, ele tem uma área da seção transversal e ele vai ser fechado, né, com uma diferença de potencial do ponto A e do ponto B. O ponto A e o ponto B, né? Um que é positivo, né? O da fonte aqui, ó, é positivo, e o outro é negativo aqui, né? Que é o polo negativo da fonte de 18. E vai haver a passagem de corrente elétrica. Os portadores de carga, eles vão começar a fluir nessa nuvem eletrônica, um metal, né? É um cristalino, é chamado lá na química, né, de cristalino metálico. E ele tem esse cristalino, ele tem um formato ali, né, característico. E esses elétrons que ficam na camada de valência, eles vão fluir por esse cristalino metálico e vai haver o quê? A formação de um trabalho elétrico, né? Através dessa diferença de potencial. Então, essa resistência é a oposição da passagem desses elétrons, né? Do ponto A até o ponto B, que convencionalmente é do polo negativo para o positivo, mas que na verdade depois eles descobriram que os elétrons eles vêm do polo negativo e vão para o polo positivo. Então, jogando a primeira lei de Ohm, né, que matematicamente é a tensão dividido pela corrente, né? Por isso, aí eu vim aqui, o que que eu fiz? Fiz a isolação aqui, ó. Isolei a corrente elétrica, já que a corrente elétrica, ela é o quê? Ela é a mesma corrente que passa no resistor R é a mesma corrente que passa na lâmpada, tá? Então, isolando ela aqui, ó, eu chamei aqui de corrente total, né? Isolando ela aqui, ó, passa para o outro lado aqui, ó, ela está dividindo, passa multiplicando. Do outro lado aqui, ó, ela passa dividindo. Então, vai ficar a tensão, né? A tensão, tanto. O problema é que ela é divisora de tensão, né? Eu não sei, né? Eu não sabia, né? Mas aí, pela dedução, eu sei que a tensão em cima desse daqui, né? Desse daqui tem que ser de 12 e o complemento aqui, né? De 6 para dar 18, né? Tem que passar em cima do resistor R. Mas para isso eu tenho que achar a resistência equivalente. E no caso, ó, como ela está ligada aqui em série, o que quer dizer em série? Em série é como se ela estivesse o quê? De mãos dadas aqui, ou seja, você tem na queda de tensão aqui, ó, no resistor R aqui, ó, aqui vai ficar positivo, negativo. As quedas de tensão aqui, ó,
Elas têm polaridade oposta à fonte aqui, ó. Enquanto a fonte ela tem a polaridade aqui, né, positivo e negativo, né, nos polos respectivos. Quando a gente desenha para fazer análise de circuito, a gente inverte o da fonte. Por isso que o Kirchhoff falou, né, que o somatório, até lá no livro de física, mostra que esse Ezinho aqui, ó, essa letra grega maiúscula, o sigma aqui, né? O somatório das tensões da fonte, né? No caso, só tem uma fonte, o V1, é igual ao somatório das quedas de tensão, né? Do R1 mais da resistência da lâmpada. Deixa eu até tirar aqui a tensão R, né? Mas, quando fala aqui somatório, ó, da tensão da lâmpada L1. Então, 18 vai ser igual a 18. Beleza. Mas só que eu tenho que achar essa resistência equivalente aqui, ó. Para achar essa resistência, para achar essa resistência equivalente, eu sei que a fonte, né, a fonte de tensão aqui, ó, em cima da lâmpada aqui, pela especificação lá do exercício, é 12 volts. A resistência da lâmpada ela é de 6 ohms, é dado do exercício. Então eu achei a corrente elétrica. Lembra que a corrente elétrica é a mesma que passa na lâmpada, é a mesma que passa no resistor que vai ajudar, né? Esse resistor de sacrifício, ele vai consumir os 6 volts aqui para só sobrar 12, né? Então a gente já deduz que a corrente que passa no resistor R também é de 2 amperes. Por isso que a gente utilizou a especificação da lâmpada, né, que a lâmpada é de 12 volts, e já tem o dado do exercício que a resistência dessa lâmpada é de 6 ohms. Aí por isso, ó, jogando a primeira lei de Ohm, né, agora lembrando aqui, ó, a resistência é a tensão dividido pela corrente, isolando aqui, ó, aí a tensão na lâmpada, né, L1, resistência na lâmpada L1, ó, foi o que eu coloquei aqui, ó, 12 dividido por 6 dá 2 amperes. Então a gente já sabe qual que é a corrente que flui pelo circuito inteiro, né, a corrente total do circuito. Beleza, vamos para o próximo passo. Agora, ó, determinar a queda de tensão que deverá ser causada pelo resistor. Eu não tinha dito que o somatório, né? Pegar do slide anterior. Eu só não coloco em modo apresentação aqui, pessoal, que eu descobri que se eu escrever na apresentação que aparece aqui, por algum motivo, o vetor, esse vetor que eu tô que aqui é um vetor, né? Ele interpreta que interpreta como um vetor, ele não é capturado pela tela, né, pela gravação da tela. Aí por isso que eu estou escrevendo literalmente em cada slide aqui, né? Aí quando eu escrevo em cada slide, o que eu escrevi no anterior, ele se apaga, tá bom? Aí beleza. Eu já sei, né? Acabei de achar, né, o segundo passo aqui, ó. A tensão, lembra que eu falei que o somatório, né? O somatório das tensões aqui tem que dar igual a 18. Se eu já sei a tensão da lâmpada, né? A tensão pela especificação, que é 12 volts, né? E eu sei a especificação da fonte, né? Então eu faço aqui o quê? Uma subtração, né? O somatório, né? O somatório aqui não é para dar 18, né? Então seria o quê? Seria 18 menos 6, né? Menos 6 não, menos 12, né? Que aí dá 6 volts. Tranquilo? Terceiro passo. Aplicar agora novamente a primeira lei de Ohm, só que para o resistor R, para a gente achar qual que é o valor, a especificação dele, para justamente para não queimar, para fluir uma corrente de 2 amperes e literalmente ele consumir os 6 volts aqui em cima e deixar os 12 para a lâmpada L1.
Então, a gente utilizando a primeira lei de Ohm, né? Lembrando aqui, ó, primeira lei de Ohm é o quê? Matematicamente, a tensão dividido pela corrente elétrica. Tensão na onde? A tensão no resistor R. Por isso que eu coloquei o índice R aqui. Corrente. Como a corrente que passa é a mesma, né? Ela flui aqui. Então, é a corrente que eu tinha achado aqui no primeiro passo, ó, de 2 amperes. Então, deu o quê? Ó, 6 volts dividido por 2, deu 3 ohms. Ah, então quer dizer, professor, se eu colocar um resistor de 3 amperes para essa lâmpada, que a gente sabe que ela tem 6 ohms, e por isso mesmo ela tem uma especificação de 12 volts, vai aparecer uma corrente de 2 amperes aqui, e essa lâmpada não vai queimar lá no sinaleiro, lá no painel, né, da estação de aprendizado. Isso mesmo. Ah, eu duvido. Duvido, isso é conversa. Mentira. O senhor não é o Sérgio Malandro aí, não, proviso? Mas vamos lá, vamos fazer aqui. Agora eu quero ver se vai dar 18 aqui nesse. E tem uns que eles não. Você vê, ó, é intuitivo, viu, pessoal? Vocês viram que eu venho aqui, ó, você pega e arrasta, tá bom? Você não quer ele mais, ó, você vem aqui, ó, só clica nele e aperta o lixo aqui, ó, que ele some com ele. Aí você vem aqui, ó, e já edita para dar os 18 aqui da fonte. Ó, e deu 18. Inclusive, ó, você pode você clica aqui, ó, valores, aí ele aparece, ó. Quando eu desclico aqui o filtro, ó, valores, ele não aparece. Aqui a gente sabe que ele tem 18, que a gente colocou para aparecer os valores, né? Os valores aqui na fonte. Que mais que a gente vamos ver se isso é verdade mesmo no simulador aqui. Que o simulador, em tese, ele usa as leis que a gente acabou de ver aqui, né? Então, o que que mais aqui, ó? Temos o fio, né? Você quer um pedacinho de fio, ó, aí você vai fazendo, ó. Você vai desenhando aqui, ó. Pega mais outro pedaço, fazer o quadradinho aqui, ó. Você pode até, ó, colocar um interruptor aqui, ó, para você fechar o circuito, você ligar e desligar, porque senão na simulação ele vai ficar ligado direto, né? Agora, vamos pegar o resistor aqui, ó. O resistor que a gente achou foi o de 3, né? Então vamos ver, ó. Você clica nele, é só pegar e arrastar, ó. Aí você vem aqui, ó. Vem aqui no dial aqui, ó, seleciona, ó, 3, ó, já deu 3 ohms. Ó. Aí, ó, puxa o fio aqui, 3 ohms. Aí como a gente colocou valores aqui, ó, no, aqui é que ele está mostrando infinito, é porque é um condutor. O condutor ideal, ele teria que ter uma resistência, vamos dizer assim, uma resistência. Aqui ele está falando infinito porque ele está aberto, viu? Mas quando ele fecha aqui, ó, se eu fechar, o condutor ideal, ele tem uma resistência próxima de zero, tá? Aqui está falando infinito é porque está aberto. Isso aqui é porque é da matemática, da programação. Que isso aqui eu não sei em que linguagem, eu estou chutando que ele foi programado em JavaScript. Eu ia falar Python, mas Python é relativamente novo aí. Ó, a gente fez aqui. Agora falta a lâmpada, né? Eu desenhei ele muito. Vamos pôr ele mais para cá, né? Agora falta a nossa lâmpada aqui, ó. E a lâmpada, ela tem a resistência de 6, né? Vou colocar aqui. E você pode, até para dar uma incrementada aqui, né?
Beleza, montamos aqui o. Então, com esse resistor, né? Com esse resistor de 3 ohms que a gente fez aqui pela teoria, né? A lâmpada, que ela tem uma especificação aqui de 6 ohms. E detalhe, viu? Vocês viram que quando eu puxei a lâmpada aqui, ó, quando eu seleciono, elas só dá para editar a resistência, tá? Aí, essa resistência de 6 ohms, por que que a lâmpada lá no desenho, provavelmente lá na parte de cima do bulbo dela aqui, ó, do bulbo aparece só essas informações aqui, ó. Geral, sei lá, geralmente aparece o quando essas de LED até que não, mas as antigas tinha uma escrita assim meia dourada, né? Aí aparecia aqui, por exemplo, 220 volts, né? Você pegasse uma de tensão alternada, né? Só aparecia esse valor aqui, ó, o valor da tensão. Ela não aparece o valor da resistência. Aí você tem que deduzir por cálculo ou utilizando o multímetro, né? O multímetro, aí você vai selecionar o quê? Você vai selecionar o ohmímetro, né? Lá no multímetro, para você descobrir qual que é a resistência dele, ou pelo equipamento ou pelo cálculo teórico. Aí, provavelmente, nessa lâmpada tá do mesmo jeito aqui, ó. Tá aparecendo, era 12, né? É isso mesmo. Aí, provavelmente, o que aparece só nessa lâmpada é isso aqui, ó, 12 volts, acabou, tá? Aí, o jeito da gente selecionar uma lâmpada de 12 volts, né, que é a especificação dela, o único jeito é a gente colocar um resistor, né, um resistor de 6 ohms. Entenderam aí a jogada? Beleza. Aí você pega, ó, e simula ele, ó. Aí aqui na simulação, eu vou colocar a tela inteira aqui, ó. Acho que coloquei muito em cima, né? Deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu ver se... O duro é que não tem como selecionar tudo igual no programa, né? Eu tenho que dar uma arrastada nele aqui. Aí, beleza. Uai, professor, mas eu quero saber o valor aí Ela não queimou, ó. Aí a gente pode colocar o convencional, né? Lembra que eu falei, ó, o convencional da corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo, a pilha lá de Daniel. Agora, o real dos elétrons é do polo negativo para o polo positivo. A gente vendo os elétrons livres aqui, né? Eles fluindo. Ah, professor, mas eu quero saber. Aí você vem aqui, ó, coloca a tensão para a gente saber aqui, ó. Aí você pega o voltímetro. Pega um outro aqui, ó, para a gente saber a tensão na lâmpada aqui. E o amperímetro, pessoal, geralmente, por que que ele aparece assim, ó? Porque a gente tem que colocar em série. Deixa eu ver se tem. Isso aqui você pode brincar, ó, com os vários tipos aqui, ó, de a lâmpada, um resistor, uma moeda, um clipe de papel, até dinheiro, ó, borracha, o grafite do lápis, ó, você utiliza ele como condutor, ó, fusível aqui, né? Aí a corrente elétrica ela tem que estar em série, né? Em série com o. É porque aqui eu não estou vendo que tem.
Ah, inclusive, acabou os voltímetros aqui, achei estranho aqui, ó. Aí você vem aqui e fecha, ó. Uai, professor, por que que apareceu menos aqui, ó? Sabe por quê? Porque lembra lá que o vermelho lá no é positivo e o preto é negativo. Aí agora vocês estão vendo, ó, que apareceu em, ó, tá aparecendo positivo, ó. Do mesmo jeito, ó. No multímetro aqui, ó, coloca aqui num ponto para ele não atrapalhar aqui a visão aqui. Aqui, ó. Só mudar a página aqui para ver se ele sai esse. Ah, saiu. Vocês estão vendo aqui, ó, da fonte a gente não precisa colocar porque já eu coloquei aqui para aparecer os valores, ó. Então a fonte, ela tem 18 volts, né, lá do painel. A tensão, ó, realmente, ó, tensão de 6 volts. Então a teoria está correta, ó. Tensão de 6 volts num resistor de 3 que foi o resistor do projeto. Então o projeto aí, né, acho que era um técnico, né? Deixa eu ver aqui. É o técnico Marcos aí, ó. Aí para ele não fazer besteira, né? Para ele não queimar, ele teve que fazer os cálculos, descobrir que é o de 3 ohms, né? Para para a lâmpada aqui, ó, ela apresentar a iluminação dela aqui, né? O valor aqui correto, né? O valor correto e ela não queimar. Então vocês podem utilizar esse link aí do FET Colorado. Eu vou colocar aqui se eu não me engano, eu não sei se ele salva aqui, tá? Depois eu vou fazer um teste. Eu vou literalmente gravar esse link aqui e ver se ele vai abrir do jeito que eu tinha feito aqui, ó. Então, uma forma aí de você, além, né, de fazer ele matematicamente, você pode simular aqui o circuito para você conseguir fazer, né, verificar se está correto ou não. Aqui é no sentido convencional da corrente elétrica, né? E aqui é na hora que você troca aqui o filtro, né? O rótulo é o sentido real, porque no polo negativo você tem mais elétrons. E lembrando aí que a matéria ela é o quê? É eletricidade, ou seja, é uma disciplina, né, uma parte das ciências aí que estuda o fenômeno da eletrostática, né, que são aqueles conceitos iniciais, eletrização por contato, eletrização por atrito, eletrização por indução, os vários experimentos que lá na física eles parecem assim, muito teórico, né? E quem que imaginaria, né, que um fenômeno de é porque a física, pessoal, ela pega o quê? O fenômeno em si, né? Quando a gente fala fenômeno, né? A gente pensa assim, ah, é algo extraordinário. Não, é algo que acontece naturalmente, né? Por isso que chama física, né? Algo que acontece na natureza. Os condutores elétricos, né? Quando eles são potencializados por um potencial elétrico, seja uma pilha, né? Seja uma descarga atmosférica, né? Um raio aí vai ser um pulso, né? Já aqui, ó, na pilha de Daniel, ela é contínua. Então, esses elétrons, eles vão trafegar no condutor. Por isso que chama eletricidade, que da estrutura da matéria, né? Imagina se tanto os elétrons quanto os prótons, eles fluíssem, né, aqui no condutor. Sabe o que que ia acontecer? Esses condutores aqui, eles iriam se desfazer. Vamos supor, o circuito está aqui desenergizado, né? Abrir o circuito, né? Fechei, na hora que eu fechasse o circuito, se os elétrons e os prótons eles começassem a se movimentar, né, em meio ao condutor, o condutor literalmente ele ia virar areia. Areia não, assim.
ele virar grãos, né? Grãos de cobre ali, por exemplo, né? Então ele iria se desfazer. A estrutura da matéria ela só não se desfaz, né? Ou seja, ela só não se despedaça porque os prótons continuam ali. O núcleo da matéria, ou seja, a matéria ali, ela se chama cobre porque ela tem essa característica. No núcleo, né, ela tem 29 prótons e na sua camada externa ali para fazer o que? O acoplamento com outro átomo de cobre para fazer toda a estrutura da matéria, né? Elas têm que ter um acoplamento, como se fosse o engate, né? O engate que tem ali do carro com o engate ali da carreta, né? Para ela, para eles estarem o quê? Numa ligação que o pessoal chama de ligação metálica, tá? Então, os elétrons é que vão fluir. Então, eles que se movimentam. Por isso que o fluxo real dos elétrons é do polo negativo para o polo positivo. O polo negativo é chamado de negativo porque ele tem o quê? Mais elétrons do que prótons, ou seja, ele está carregado negativamente. Quando a gente escuta esse negócio, não, aí eu sei, professor, ele está carregado negativamente porque ele está numa bad vibe, né? Ele está red flag, né? Não, nada a ver, ó, esquece, 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 não é nada disso que você está pensando. Ele está negativo porque ele tem um excesso de elétrons, né? E o outro está positivo porque ele tem uma falta de elétrons, já que os elétrons são os que vão se o quê? Vão transladar pela estrutura da matéria, ou seja, eles vão viajar como se fosse uma via aí, né, uma estrada, né, através da estrutura da matéria. Por isso que ele não se desfaz, só os elétrons é que vão. Então, assim, uma dica, né, lá da química, né, por que que o átomo, ele tem uma estrutura, pelo menos até onde a gente sabe, né, o modelo atômico aí de Rutherford, Bohr, né, os vários tipos de modelo atômico que a gente tem aí, né, que representam eles têm uma estrutura relativamente simples, é uma quantidade de subpartículas, né, de prótons, e dependendo dessa quantidade de subpartículas de prótons e de elétrons, ele tem uma característica especial, né, que no caso do cobre, né, é essa característica metálica. Já do ouro, dependendo da quantidade de matéria, ou seja, de prótons que ele tem naquele átomo, ele vai se chamar ouro e assim por diante. Então, basicamente é uma estrutura simples, é quantidade, né? Deixa eu colocar a estrutura convencional aqui. É quantidade de prótons é que vai dar o tom, né, da matéria, ou para ela ser ou cobre, ou ser prata, ou ser ouro e por aí vai, né? No caso aí de metais. Beleza? Tem alguma dúvida aí relacionada aqui a esse cálculo? Gostaram aí da simulação? Aí eu vou pedir para Flaviane depois colocar, né, na hora que ela upar a aula, né, colocar aqui igual, deixa eu ver, eu não fiz com outro aqui, né? Tem aquela apostila. Eu prometi para vocês uma apostila. Lembra que eu dei a dica lá do ETEC Brasil, né? Para vocês terem um material extra, né? Porque o material aqui do curso ele só tá o quê? Ele só tá no navegador, né? Ele só tá na plataforma. Já esse do ETEC Brasil, ele é de forma gratuita. É só vocês colocarem ETEC Brasil. E aí eu tô vendo que eu não eu esqueci. Eu esqueci de falar para Flaviane, mas aí vai estar o link aqui do FET Colorado. Esse link aqui, ó. Até copiar aqui, ó. Colocar. Eu vou fazer um teste. Vai que essa simulação ela já está carregada aqui. Mas vocês estão vendo que é intuitivo. É só o quê, ó? Clicou, arrastou aqui, ó. Você solta, pronto, ó, já aparece aqui as características. Ó, ele tem uma resistência de 15 miliohms, né? Ah,
Ó, ele suporta correntes menores ou igual a 4. Como aqui não aparece o I, né? Eu estou supondo, viu? Ele suporta correntes menores ou iguais a 4 amperes, ou seja, ele vai queimar com corrente maior do que 4 amperes. Pelo menos é o que está falando aqui. Deixa eu ver se tem como editar aqui. Ah, tem como, ó, editar a corrente máxima. Aqueles filtros de linha, sabe? Se eu não me engano, aqueles filtros de linha de 110 ou de 220, eles vêm ou com um fusível de 5 ou então com um fusível de 10. Eu lembro que é cerca de 25, 30 centavos esses fusíveis que a gente compra aí, geralmente aí na ferragista, tá bom? Então é isso, pessoal. Tem alguma dúvida aí? Aí já na próxima aula a gente já fala aí da análise aí do próximo. Nenhuma dúvida? Pode falar, gente, tem mais um tempinho aí. Não, Rony. Ah, eu tô falando dúvida, né? Mas eu acho que eu liberei. Ah, liberei o áudio de vocês. Tranquilo, né, Rony, José, Anderson, Weber, Bruno, Arthur, Edmar, Romério, Felipe, Rodrigo, tranquilo, né? Então vou parar aqui a nossa gravação, tá? Ó, Edmar tem dúvida aí? Não, né? Parar aqui a nossa gravação, tá, pessoal? Aí vocês desculpem por ter atrasado um pouquinho, mas deu tempo aí, ó, deu tempo de a gente mostrar essa opção aqui de simulador, né? E o bom é que ele é no navegador, tá? Então, dependendo aí, porque tem alguns simuladores que vêm na própria plataforma, né? Às vezes eles estão quebrados, estão bugados, ou então funciona. Uma vez eu encontrei um simulador que ele funcionava no Windows XP, né? Talvez algum de vocês nem lembre o que é um Windows XP. O Windows XP ele é antigo, viu? Aí ele só funcionava nesse. Inclusive, o Windows XP, viu? Quem estiver usando, eu acredito que ninguém, né? Quem estiver usando, cuidado, viu? Ele não tem, acho que ele não tem nem suporte, nem a USP3, que foi a última atualização, ele não tem suporte lá para o HTTPS, né? Que é o protocolo aí de rede aí segura, né? Aí por isso que ele não. E ele roda só aquela versão antiga aí do Explorer. Então é isso, pessoal. Vou parando aqui a nossa gravação de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima web aula, tá? Qualquer dúvida, me aciona. Ah, não, professor, o senhor está demorando. Então já aciona a Flaviane aí, que a Flaviane, ela já chegou junto aqui, tá? Beleza? Fiquem com Deus, viu? Um abraço.